Ó, 8 horas e 5 minutinhos, e ainda falando, pessoal, lá daquela visita do Lula, seguindo aqui lá no Rio de Janeiro ontem, o Lula ignorou a promessa de voltar a atacar Bolsonaro. Ele disse, mais uma vez, maluco, entre aspas, aloprado e ignorante, né? Então, ele contrariou aí reiteradas promessas de interromper os ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro e chamou seu antecessor, como eu disse agora há pouco, de maluco, aloprado e ignorante durante o evento lá em Belfor Roxo, lá na Baixada Fluminense, viu? Ao criticar a paralisação de obras do Minha Casa Minha Vida no governo anterior, Lula afirmou que Bolsonaro, entre aspas, não entendia nada a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e ofender os outros. Ludmila, Lula deveria então economizar um pouquinho esses ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Alex, sabe o que eu acho? Que enquanto a gente ficar aplaudindo tanto o Lula fazendo o que o Bolsonaro fez durante 4 anos, que foi só falar o ladrão, o 9 dedos, o chefe de quadrilha, e aí, por outro lado, você vê o Lula, o Bolsonaro ofende as pessoas e tal. Enquanto a gente ficar aplaudindo essa questão, nós vamos manter no Brasil esses 2 polos políticos muito bem estabelecidos. E veja, isso é o que eles querem. E eu não tô dando uma de isentona aqui, não. Eu tenho a minha preferência, não político-partidária, mas eu tenho a minha preferência na visão de mundo. A forma com que eu vejo o mundo, como eu quero que o Estado brasileiro funcione para as pessoas, principalmente para aquelas que mais precisam. Mas o que eu estou dizendo é que para eles é benéfico. Eles querem replicar esse Lula versus Bolsonaro nas eleições municipais, eles querem replicar isso em 2026, porque com isso não se abre passagem para nenhuma outra alternativa que seja viável, que leve uma outra mensagem para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro está 50% preso na ideia de um, 50% preso na ideia do outro. E esse ciclo vai se retroalimentando enquanto a gente está aqui perdendo o nosso tempo em não debater os problemas reais. Isso vai ser um mantra da minha participação aqui no Mundo em Sua Casa. Vamos debater os problemas reais. Vamos ser assertivos, cirúrgicos e entender as nossas urgências e prioridades. Então, no meu entender, erra o Lula em ficar citando toda vez o Bolsonaro. Volto a dizer aqui, para mim o Bolsonaro tem que ser afastado da grande imprensa, porque não faz mais sentido a gente ficar todos os dias conversando e falando sobre um ex-presidente e que, por entendimento do judiciário brasileiro, não poderá ser candidato nas próximas eleições. Ponto. Fora isso, é idolatria. Porque se nós não temos condições de irmos atrás de uma outra figura política que possa representar ou canalizar as forças de oposição do ex-presidente Lula, porque essa pessoa está inelegível, nós estamos falando de idolatria, porque assim, ele não pode ser candidato, mas nós estamos falando dele todos os dias, num looping eterno, numa fantasia, numa coisa que, assim, honestamente, mais uma vez, não diz nada e não leva o Brasil para frente. Tá certo, 8 horas 9 minutinhos. Ô Amanda, como é que você vê aí esses novos ataques, essas novas palavras do do presidente Lula ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Rapaz, o Lula tem uma paixão no Bolsonaro que eu vou te falar, viu, Ludmila? É um negócio impressionante. Mas eu preciso lembrar aqui que na falta de coisas para dizer positivas de seu governo, o presidente atual, ele precisa lançar a mão aí de argumentos que tragam uma certa audiência, porque por si só ele não tem audiência. É um presidente que foi eleito, mas não tem povo, um presidente eleito que não tem público, né? Prova disso são suas lives canceladas. Agora, vou fazer um desafio aqui para você que está nos assistindo. Comente aí. Quantas coisas vocês já viram que o Lula tentou copiar do Bolsonaro e foi um fracasso, além dessa live, né? O que ele não conseguiu copiar do Bolsonaro foi, por exemplo, um saldo positivo no governo, né? Foi um déficit primário. Por exemplo, o governo do PT atualmente ele tem um déficit de mais de 230 bilhões só no ano de 2023. Né? A gente também está falando de uma mesma pessoa que se diz uma pessoa que fala em nome do amor, que fala em nome das minorias, mas que fez um comentário extremamente racista a uma moça durante um evento. Mas a grande imprensa ela não vai falar sobre isso. Então, na falta de argumentos, na falta de elogios ao seu próprio trabalho, que é um péssimo trabalho, vamos lembrar, o presidente ele precisa ficar trazendo
essas situações onde ele precisa ficar lembrando do Bolsonaro para ver se ele traz alguma audiência para o público, porque ele mesmo, ele tem conhecimento do poder que isso tem de angariar, de fomentar, como se ele fosse uma pessoa superior, mas a gente sabe que ele não é, né? E a prova disso é que ele não consegue superar os bons feitos do governo Bolsonaro. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, minha colega colocou aqui, que o Bolsonaro precisa ser retirado do debate público, e eu concordo. Porque, embora ele não esteja elegível, o Lula também não estava, o Lula estava na cadeia. Mas está aí hoje, infelizmente, falando abobrinha à torta e à direita, né? Mas o que a gente precisa fazer trazer uma visão aqui a respeito é sobre o Bolsonaro enquanto líder político. Um cidadão, ele não pode ser excluído do debate público só porque ele não tem mandato, não tem a possibilidade de tê-lo. Ou o cidadão, ele só vale se ele tiver um cargo político, uma possibilidade de almejar um cargo político. Isso é reduzir um cidadão. A gente está falando de um cidadão brasileiro que tem, sim, acesso ao debate público e que deve ser respeitado por tal. A gente não está falando de uma pessoa que não tem poder de influência, muito pelo contrário. É um dos maiores líderes políticos, embora não tenha mandato, embora esteja inelegível, como a minha colega lembrou, é um dos maiores líderes políticos do mundo. Né? Não à toa é presidente do maior partido de direita do país. Então, assim, não tem como a gente excluir do debate, embora haja tentativas para isso constantemente, uma pessoa como o Bolsonaro, muito pelo contrário, essa pessoa tem que ser ouvida e tem que ser respeitada. Né? Mas não seria surpresa se houvesse mais ainda tentativas de tirá-lo do debate público. Afinal de contas, foi isso que se tentou fazer desde o começo, quando ele começou a ganhar uma certa notoriedade, visibilidade por opiniões ali mais incisivas, durante também o exercício do seu mandato, e agora, ainda assim, o coitado continua, todo mundo continua tentando cancelar o coitado. É na imprensa, é a militância, os adversários da esquerda, né? O Bolsonaro tem mais que falar mesmo, porque ele fala a linguagem do povo, fala o que o povo quer ouvir, diferente do Lula, não precisa ficar mentindo por aí. Afinal de contas, a esquerda nos acusa de fake news, mas não consegue defender seu próprio governo, porque aí cometeria fake news, pois não faz um bom trabalho, faz um péssimo trabalho. Alex, rapidinho. Sim, pois não? Primeiro que a Amanda sabe que o que eu disse não foi tirar o direito à cidadania do ex-presidente Bolsonaro. A única coisa que eu falei e repito aqui é que nós não podemos tratar o ex-presidente Bolsonaro como um player para 2026, ponto. Porque o que eu vejo acontecer, tanto nos debatedores que são muito afinados com ele, a exemplo da Amanda, e o que eu vejo acontecer em outros veículos de imprensa, é que a gente dá ao ex-presidente Bolsonaro o status de possível ou provável candidato para 2026. Então, nesse lugar, ele não deve estar mais por uma questão jurídica. Acho que faz bem à oposição trazer esse outro nome, endereçar toda essa energia para um outro nome. Jamais cercear o direito de fala ou, enfim, de participar nos rumos do país, como o Bolsonaro faz. A minha debatedora fala assim: hoje ele preside o maior partido de direita do Brasil. Quem preside o PL, se é que é isso que ela está chamando de maior partido de direita, é o Valdemar da Costa Neto. Nós sabemos a ficha corrida do Valdemar, nós sabemos o quanto o Valdemar se movimenta aí nos bastidores da política há muito tempo. Então, assim, não é um homem, e isso me estranha muito, porque hoje quem está afiliado ao PL fecha os olhos em relação ao Valdemar, mas não é um homem que ostenta uma biografia ilibada, e é importante a gente lembrar isso para a gente não ser seduzido por esses discursos mais inflamados. Um outro ponto que eu acho interessante também a gente trazer aqui para a nossa audiência, sob pena de a gente incorrer em ficar repercutindo meias verdades, é que sim, nós temos um déficit primário grande no primeiro ano do governo Lula, e boa parte desse déficit primário, é importante ser dito, quase 100 bilhões desse déficit, Alex, é de pagamento de precatórios, que vieram daquele calote monumental que o ex-presidente Bolsonaro deu no seu... Talvez você que tenha um dinheirinho para receber da União, ganhou um processo, aí o governo falou, não pago, que chamou de calote dos precatórios. Sabe para quem sobrou 100 bilhões de reais dessa dívida? Para o governo. Sabe uma outra questão que o governo teve que arcar? Na casa de bilhões, quase 30 bilhões, acho que foram 27. Você lembra quando nós tivemos a diminuição artificial do ICMS durante a eleição de 2022, Alex? E nós falávamos aqui o tempo todo, isso vai gerar um impacto financeiro para os estados, isso vai ser ruim para os estados. Resultado veio, os estados entraram no judiciário e o judiciário anuiu
com o pleito dos estados e disse: União, se você quer diminuir a alíquota do ICMS, beleza, faça o repasse para os estados. 30 bilhões de reais que tiveram que sair dos cofres públicos. E por quê? Por uma medida eleitoreira de 2022 que está na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só aí são quase 130 bilhões desse déficit que a gente está aqui falando do ano de 2023. É estarrecedor.